Olá, que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA do Ponto Geek, curadoria humana por Gordo Geek. Olá a todos! Hoje, 3 de junho de 2025, a gente vai mergulhar fundo, fazer uma análise bem detalhada de uns materiais que, olha, acendem um sinal de alerta importante. É verdade. A gente está falando de várias condições de saúde que estão crescendo, assim, muito rápido. E o pior, muitas vezes silenciosamente, né? Sem fazer alarde, mas com um impacto, nossa, gigantesco na vida das pessoas e na sociedade. Exatamente. A gente compilou aqui transcrições de vídeos, alguns artigos bem interessantes, falando sobre burnout, diabetes, demência, enfim, várias frentes. Isso. E a nossa missão aqui hoje é tentar juntar as peças, sabe? Consolidar as informações mais cruciais desses materiais todos para a gente realmente entender o tamanho e a natureza desses desafios de saúde que estão aumentando tanto. Perfeito. E acho que um bom ponto de partida é justamente essa ideia das epidemias silenciosas, né? Esse termo é muito chave para entender o que a gente está discutindo. Explica um pouquinho melhor o que significa isso, para quem talvez não esteja tão familiarizado. Claro, quando a gente fala em epidemia silenciosa, a gente está falando de problemas de saúde que se desenvolvem devagarinho, sabe? Muitas vezes sem sintomas óbvios logo de cara. Tipo, o que, por exemplo? Pensa no diabetes tipo 2 ou na doença renal crônica. São condições que podem progredir por anos sem a pessoa perceber nada muito específico. Entendi. E tem outro lado também, né? O do estigma. Tem, sim. Condições como depressão ou o próprio burnout, que a gente vai falar mais, muitas vezes são cercadas por um certo estigma ou por muita incompreensão mesmo. E isso dificulta, né? A pessoa demora para reconhecer que precisa de ajuda, para procurar um diagnóstico. Com certeza. O medo do julgamento, até a pessoa achar que é frescura, né? Exato. E os números que a gente levantou nas fontes, olha, são de assustar. As doenças crônicas não transmissíveis, as DCNTs, elas já são responsáveis por, pasme, 75% das mortes no mundo que não foram diretamente por causa da pandemia. É muita coisa. 75% é um número brutal. E tem um dado sobre diabetes que você mencionou que me deixou pensando. Ah, sim, é um dado que aparece em algumas fontes e é bem chocante. Estima-se que quase metade das pessoas que têm diabetes talvez nem saibam disso. Metade. Nossa, é gente demais vivendo com uma condição séria sem ter a menor ideia. Isso é perigoso. Muito perigoso. Porque o diagnóstico tardio complica tudo, né? Aumenta o risco de complicações sérias, dificulta o tratamento. Faz todo sentido. Vamos então pegar uns exemplos mais concretos que apareceram bastante nessas fontes? Para a gente aprofundar um pouco mais. São alarmantes mesmo. Quais são esses números? As estimativas apontam para cerca de 1 bilhão de pessoas com obesidade no mundo até 2030. 1 bilhão. É um número difícil até de imaginar. E para diabetes, a projeção é ainda mais longa, mas igualmente preocupante. Falam em mais de 780 milhões de pessoas com a condição até 2045. 780 milhões. É quase a população da Europa inteira, né? É uma escala massiva. E uma coisa interessante que uma das fontes trouxe, que você até comentou antes, é a questão dos genes poupadores. Ah, isso me deixou muito intrigado. É como se a nossa própria história evolutiva estivesse trabalhando contra nós agora, né? Exatamente, é um paradoxo, né? Esses genes que um dia foram super úteis para a nossa sobrevivência, ajudando a estocar a energia em tempos de escassez de comida. Exato. Hoje, com supermercado em toda esquina e comida ultraprocessada barata, eles viram um problema. Viraram um problemão, porque eles facilitam o acúmulo de gordura. E não é qualquer gordura, né? As fontes destacam muito o perigo da gordura visceral. Aquela que fica mais profunda, na barriga, né? Que não é só a pochetezinha. Isso, a gordura que se acumula em volta dos órgãos internos. O problema dela é que não é só um depósito de energia inerte, sabe? Ela é metabolicamente muito ativa. O que isso significa na prática? Significa que ela produz hormônios, produz substâncias inflamatórias, que caem na corrente sanguínea e afetam o corpo todo. E essa atividade dela está diretamente ligada ao desenvolvimento de resistência à insulina, que leva ao diabetes, e também a doenças cardiovasculares, pressão alta. Nossa, então ela funciona quase como um órgão endócrino desregulado. É uma ótima forma de colocar. E uma das fontes
acho que era do Dr. von Mühlen, até ressaltava uma coisa simples, mas importante: medir a circunferência abdominal. Ah, fita métrica na cintura. Exato. É um indicador super acessível, barato e que já dá uma pista importante sobre esse risco aumentado por causa da gordura visceral. Não precisa de exame sofisticado para ter um primeiro alerta. Interessante isso. É uma ferramenta simples que pode ter um impacto grande na prevenção, se usada direito. E essa bagunça metabólica toda causada pela obesidade, pela gordura visceral, ela tem relação com outras condições que as fontes mencionam, tipo as neurodegenerativas. Olha, essa é uma conexão que os materiais sugerem e que é bem preocupante, sim. Quando a gente olha para demência, por exemplo. Que também está crescendo muito, né? Muito. A projeção global é assustadora. Falam em triplicar o número de casos até 2050. Triplicar! Isso significaria chegar a 153 milhões de pessoas vivendo com demência ao mundo. 153 milhões. É outro número que impacta. E a gente tende a associar demência só com envelhecimento, né? Sim, e claro, o envelhecimento da população mundial é, sem dúvida, um motor importante por trás desse aumento. A gente está vivendo mais, o que é ótimo, mas isso também aumenta a prevalência de doenças ligadas à idade. Mas as fontes falam que não é só isso, certo? Não. De forma alguma. E esse é um ponto crucial que vários textos martelam: o peso enorme de fatores de risco que são modificáveis. Modificáveis como? Coisas como a saúde cardiovascular geral. Manter a pressão arterial controlada, controlar o diabetes, não fumar, ter uma alimentação saudável, praticar atividade física. Tudo isso impacta a saúde do cérebro. Então, cuidar do coração é cuidar do cérebro também. Com certeza. A saúde dos vasos sanguíneos é fundamental para o cérebro funcionar bem. Outro fator que aparece é o nível educacional. Pessoas com mais anos de estudo parecem ter uma reserva cognitiva maior, o que pode adiar ou diminuir o risco. Isso é fascinante. Quer dizer que estimular o cérebro ao longo da vida pode ser uma forma de proteção. Exatamente. E o ponto é, se a gente conseguisse atuar melhor nesses fatores modificáveis, pressão, diabetes, educação, estilo de vida, a gente poderia potencialmente influenciar milhões desses futuros casos de demência. Não é um destino inevitável para todo mundo. Isso dá uma certa esperança, mas também joga uma responsabilidade grande na prevenção, né? Enorme. E aí entra outra preocupação muito forte que transparece nas fontes, especialmente pensando na nossa realidade aqui no Brasil. Que seria? A falta de preparo dos sistemas de saúde para lidar com essa onda que está vindo. Um aumento gigantesco no número de idosos e, consequentemente, de pacientes com demência. É verdade, a gente vê isso no dia a dia, né? Faltam leitos, faltam especialistas, falta infraestrutura adequada, faltam cuidadores treinados, que é uma questão crítica na demência, falta o suporte para a família, que fica sobrecarregada. É um desafio logístico, financeiro e, acima de tudo, humano, que a gente não parece estar encarando de frente ainda. É um cenário complexo. A gente falou de problemas físicos, como diabetes, metabólicos, e cognitivos, como a demência. Mas tem um outro tipo de problema, mais ligado talvez ao nosso ritmo de vida, ao estresse, que também está crescendo muito na surdina e que as fontes abordaram bastante. O burnout. O burnout ele aparece com muita força nos materiais, sim. E é interessante porque ele não é uma DCNT clássica, como diabetes ou doença cardíaca. Mas ele compartilha essa característica do silencioso, né? Vai se instalando aos poucos. Totalmente. Ele tem esse desenvolvimento gradual e o impacto que pode ser absolutamente devastador na vida da pessoa. Uma coisa que as fontes ressaltam muito é a complexidade do diagnóstico. Não é tão simples quanto um exame de sangue. E parece que está muito ligado ao ambiente de trabalho, né? Não é só uma coisa da pessoa, muito. A ligação com o ambiente, com as condições de trabalho, com a cultura organizacional é fortíssima. As fontes batem muito nessa tecla. Não dá para individualizar a culpa do burnout. O contexto é fundamental. E quais são os sintomas? Como ele se manifesta? Porque às vezes a gente ouve falar, mas não entende direito o que é. Os relatos e descrições nas fontes falam de uma exaustão profunda.
Sabe, um cansaço que não melhora com o fim de semana, nem com férias curtas. É um esgotamento físico e mental extremo. Além do cansaço, tem mais coisa? Tem sim. Outro sintoma muito característico é um sentimento de distanciamento, de cinismo em relação ao trabalho. A pessoa começa a se sentir desconectada, perde o engajamento, às vezes até desenvolve uma atitude meio hostil. É o que chamam de despersonalização ou cinismo. Nossa, isso deve ser horrível. A pessoa se sentir assim em relação a algo que ocupa tanto tempo da vida dela. E tem também a sensação de ineficácia, de que não se é mais competente, de que o esforço não vale a pena. E, em casos mais graves, as fontes descrevem até ataques de pânico, ansiedade generalizada, depressão secundária, quadros que realmente impedem a pessoa de funcionar no dia a dia. Chega a incapacitar mesmo, então. Com certeza, e não é à toa que vários textos mencionam o aumento significativo de afastamentos do trabalho por transtornos mentais e comportamentais nos últimos anos. O burnout é um dos grandes responsáveis por isso. E teve uma fonte que fez uma conexão interessante com um conceito mais amplo, né? A tal da sociedade do cansaço. Ah, sim, essa análise é muito pertinente. A ideia, baseada no filósofo Byung-Chul Han, é que a nossa sociedade atual mudou o foco da disciplina e da proibição para uma lógica de desempenho, de iniciativa, de positividade. Tipo, você pode tudo, basta querer, seja a sua melhor versão. Exatamente. Só que essa pressão constante por performance, por otimização, por estar sempre bem e produtivo, acaba levando a uma autoexploração brutal. A gente se torna o nosso próprio capataz, né? E aí o excesso de positividade vira tóxico. Pode virar. Porque nega o direito ao cansaço, a falha, a negatividade que faz parte da vida. E essa cultura de desempenho máximo, sem limites, cria o terreno perfeito para o esgotamento, para o burnout florescer. Faz muito sentido pensar por esse lado. É quase uma armadilha cultural. E quando a gente olha para tudo isso junto, diabesidade, demência, burnout, você percebeu alguns elos, alguns pontos em comum entre essas condições que as fontes destacaram? Sim, vários. É fascinante ver como essas condições, que parecem tão diferentes à primeira vista, na verdade têm raízes comuns ou se influenciam mutuamente. Quais seriam esses elos principais? Olha, o primeiro, que é quase onipresente, é o impacto do estilo de vida moderno. Sedentarismo gritante, uma dieta cada vez mais baseada em ultraprocessados, pobre em nutrientes, rica em calorias vazias. O estresse crônico também, né? É fundamental. O estresse crônico, seja pelo trabalho, pela vida urbana, pela pressão social, ele desregula o corpo todo, contribui para a inflamação, afeta o sono, humor. É um fator-chave em quase tudo que a gente discutiu. Certo. Estilo de vida moderno. Qual o segundo elo? O segundo é o fator demográfico que a gente já tocou, o envelhecimento da população global. Isso aumenta a carga de doenças crônicas e degenerativas naturalmente. Ok. E o terceiro? O terceiro é a influência clara dos fatores socioeconômicos. Isso ficou muito evidente nas fontes. Essas condições não são democráticas, sabe? Elas não afetam todo mundo igual. Como assim? Populações mais vulneráveis, com menor renda, menor acesso à educação, a serviços de saúde de qualidade, a alimentos saudáveis. Essas populações carregam um fardo desproporcionalmente maior. Acesso à informação, a ambientes seguros para atividade física, tudo isso conta. E a gente vê isso tanto dentro de um mesmo país, quanto na diferença entre países de alta, média e baixa renda. A desigualdade social como um fator de risco para a saúde, então. Exatamente. É um determinante social da saúde muito poderoso. O quarto ponto comum que emergiu é a urgência de mudar o foco do nosso sistema de saúde. Sair do modelo só de apagar incêndio. Isso, sair desse modelo puramente reativo, que espera a doença se instalar para depois tratar muitas vezes tarde demais e com custo altíssimo, e investir pesado em prevenção primária e detecção precoce. Identificar os riscos antes, educar a população, facilitar o acesso a exames preventivos. Uma mudança de paradigma mesmo, né? Da doença para a saúde. Precisamos disso urgentemente. E o último elo que está ligado a tudo isso é o enorme fardo econômico. Os custos disso tudo são brutais. Tem os custos diretos para o sistema de saúde, tratamento, medicação, internação,
Mas tem também os custos indiretos, que são gigantescos. Perda de produtividade no trabalho, por causa da doença ou do afastamento. Os custos para os cuidadores familiares, que muitas vezes têm que largar o emprego ou reduzir a carga horária. É um impacto econômico que afeta indivíduos, famílias e a sociedade como um todo. Quando a gente junta todas essas peças, fica claro, né? A ideia central que sai dessa nossa análise das fontes é que a gente está enfrentando, na verdade, múltiplas crises de saúde interligadas. Elas estão crescendo de forma meio invisível, silenciosa para muitos, mas com um potencial explosivo. Exato, e são alimentadas por essa teia super complexa que mistura nossa biologia, nossa herança evolutiva, com os fatores sociais, econômicos, culturais e ambientais do mundo em que a gente vive hoje. É um cenário que realmente nos força a parar e repensar muita coisa, né? Não dá para continuar fazendo mais do mesmo. De jeito nenhum. E isso me leva a uma reflexão final que ficou martelando aqui enquanto a gente conversava e lia esses materiais. Manda lá, uma provocação para a gente terminar. É o seguinte: se a escala dessas epidemias silenciosas é tão gigantesca como as fontes indicam, e se a gente vê que as soluções puramente médicas ou focadas só no indivíduo têm suas limitações, tipo remédio para obesidade que não funciona para todo mundo, ou tratar burnout só com terapia sem mudar o ambiente de trabalho. Exatamente. Se essas abordagens mais tradicionais são importantes, mas claramente insuficientes para dar conta do tamanho do problema, será que a gente não precisa urgentemente ampliar o nosso foco? Ampliar para onde? Olhar mais para fora do consultório, mais para fora do indivíduo. Questionar até que ponto as mudanças realmente transformadoras não precisam ser sociais e ambientais em uma escala muito maior. Você está falando de? Talvez pensar em redesenhar de verdade a cultura de trabalho, para que ela não adoeça as pessoas, planejar cidades que convidem ao movimento, com parques, ciclovias seguras, transporte público de qualidade, criar políticas públicas que ataquem a raiz do problema do sistema alimentar, tornando comida saudável mais acessível e barata que a ultraprocessada. Entendi. Mudar as estruturas que facilitam o adoecimento. Isso. Será que essas não são as verdadeiras chaves, talvez as mais essenciais, para a gente conseguir enfrentar esse novo cenário epidemiológico que os materiais que a gente analisou hoje estão claramente delineando? Fica aí a pergunta. Excelente provocação. Mexer nas causas raiz, né? Não só nos sintomas. Uma reflexão muito pertinente para a gente fechar a nossa conversa de hoje. Com certeza. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais essa análise aprofundada. Esperamos que tenha sido útil e interessante para vocês. Que tenha gerado boas reflexões aí também. E para quem nos ouviu até aqui e curtiu essa discussão, a gente pede aquele favorzinho. Deixem seus comentários, contem o que acharam, deem o like ou a classificação aí na plataforma que vocês usam para ouvir e compartilhem com os amigos, com a família, com quem vocês acham que pode se interessar por esse tema tão importante. Isso ajuda demais o nosso trabalho a continuar trazendo essas discussões relevantes para mais gente. Muito obrigado pela companhia e até a próxima! Até a próxima, pessoal!